Ficar na telinha certa aqui. Então, o que acontece com o uso do hífen? A primeira coisa é, para que o hífen serve, né, gente? O hífen é um sinal gráfico. Ele é usado na divisão silábica. Então, é um primeiro uso dele. Vou lá e coloco, por exemplo, ba. Na translineação de palavras, né, quando você vai mudar de linha, né? Então, usado na divisão silábica. Usado nas indicações de mesóclise ou de ênclise. Tipo assim, ó, dar-me-á outra chance. Mandei-o sair, tá vendo? Então, ele pode ser usado na divisão de palavras, ele pode ser usado na indicação de mesóclise ou na indicação de ênclise. Ele pode ser usado para formar palavras derivadas, então, formação de palavras derivadas. Então, nesse caso, a gente vai colocar afixos. O que são afixos? Prefixos e ou sufixos. Então, pode formar palavras derivadas, ó, pós-graduação. O que mais que eu vou ter? Pré-natal. Então, pode ser usado para formar palavras derivadas. Pode ser usado para formar palavras compostas. Então, formação de palavras compostas. Aí, nesse caso, união de radicais, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma palavra composta, tipo segunda-feira. Primeiro-ministro. Então, ele pode ser usado para formar palavras derivadas e também para formar palavras, o quê? Compostas, beleza? Então, isso aqui são as finalidades do hífen na nossa língua. Já mais ou menos meio que fez até uma ficha, só que você ainda não sabe as regras. E para saber as regras, a gente precisa separar em dois grupos. O grupo das palavras compostas e o grupo das palavras derivadas. Porque em uma palavra derivada, eu estou falando com você sobre prefixos e sufixos. Então, são elementos mórficos que vão alterar aquele radical ali, mas são de uma categoria semântica. E no caso do radical, eles não têm sentido próprio, né? No caso, os prefixos e sufixos. E no caso do radical, ele é um elemento completo, ele tem sentido, né? Então, aí a gente vai trabalhar essas duas variações, beleza? Aqui, ó. Vamos começar com prefixos e sufixos, tá? Então, na formação de palavras derivadas. Tentar te ajudar nisso aqui, primeiro fazer uma máxima para você. E aí, a gente vai colocar todas as regras, mas se você por acaso esquecer alguma regra, de repente você pode ser salvo por um raciocínio mais geral.
que a reforma ortográfica fez? Ela quis reduzir o número de casos de hífen. Falou, não, hífen dá muito trabalho, vamos reduzir o hífen. Realmente dá um pouquinho de trabalho. Nessa ideia de reduzir o número de hífen, ela usou a ideia de probabilidade mesmo. Vogais iguais, 5 vogais, com 5 vogais iguais, você tem uma probabilidade. As outras letras que são consoantes, 21, são infinitas possibilidades a mais. Então, o que a reforma fez? Vogais iguais ficam separadas e vogais diferentes ficam juntas. Por quê? Eu tenho muito mais chances de ter vogais diferentes do que vogais o quê? Iguais, de ter letras diferentes do que ter letras iguais. Então, usando probabilidade mesmo, raciocínio matemático, a gente acabou formulando uma regra para reduzir o número de hífens nas nossas palavras, tá? Ah, Flávia, não era melhor tirar tudo? Tudo bem, mas não tirou, então vamos nos adaptar, tá? Então, a lógica geral é, claro que há exceções, tá? Eu vou deixar aqui, ó, há exceções, porque depois o menino não quer nem saber se existem exceções ou não. Lógica geral, igual separa. Diferente junta. H separa. Então, quando eu penso numa lógica geral do hífen, eu posso usar isso aqui, ó. Igual separa, eu falo, por exemplo, micro-organismo. Eu falo anti-inteligência. Diferente junta. Então, eu falo, por exemplo, microesfera. Anti-aéreo. E H sempre o quê? Separa. Então, eu falo super-herói. Eu falo, por exemplo, contra-homenagem. Então, o H separa, diferente junta, e o igual o quê? Separa. Então, usando um raciocínio matemático, tem muito menos chances de ser igual do que ser diferente. Tem muito menos chances de ser igual do que ser diferente. A gente vai trabalhar essa lógica matemática mesmo, tá? Bom, e aí pensando caso a caso, olha o que a gente vai ter. Casos relevantes. Eu tenho prefixo mais radical iniciado por vogal igual. O que a gente sabe? Separado com hífen. Aí, vou deixar espaço aqui para exemplificar, tá? Eu tenho prefixo mais radical iniciado por vogal diferente. Aí, nesse caso, vai ser junto, sem hífen. Eu posso ter prefixos co e re. Esses dois já são exceções. Junto, com vogal igual ou diferente. Tanto faz. Então, junto com vogal igual ou diferente. Prefixo mais radical iniciado por H.
Se eu mantiver o H, vai ser separado com hífen. Então, aqui, ó, prefixo mais radical iniciado por vogal igual, eu falo anti-inflamatório. Eu falo contra-ataque. Então, nesse caso aí, eu vou trabalhar prefixos mais radical iniciado por H, ó, por vogal o quê? Igual. Prefixo mais radical começado com vogal diferente. Então, eu vou fazer, por exemplo, contraindicado. Autoestima, autoescola. Então, prefixo mais radical iniciado por vogal diferente. Prefixos co e re, gente, o que vai acontecer? Co e re com vogal igual ou diferente vai ficar sempre junto. Coexistir, peguei diferentes, ó. Coordenar, peguei iguais. Reavaliar, peguei diferente. Reescrever, peguei iguais. Então, vamos fazer uma coisa. O que fugir a essa lógica geral, vamos deixar marcado. Esses prefixos aqui fogem à lógica geral. Prefixo co e re vai ser junto sempre. Então, eles estão fugindo à lógica geral, né? Então, estão fugindo aí a possibilidade de lógica geral, beleza? Bom, prefixo mais radical iniciado por H. Então, vou ter lá super-homem, anti-higiênico, então, se houver H, a gente vai usar sempre com hífen. Ô, Flávia, mas eu posso ter sub-humano ou subhumano, verdadeiro. As duas são corretas, né? Neste caso aqui, ó, sub-humano ou subhumano é um caso de variante linguístico. Ambas são aceitas. Então, as duas formas são aceitas, beleza? Sub-humano ou subhumano. Bom, aí, vamos pensar mais. 5, se eu tiver prefixo mais radical iniciado por S, ou prefixo mais radical iniciado por R. Nesses dois casos, duplica-se a consoante, vai ficar SS, tudo junto, vai ficar RR, tudo junto. Então, no caso aqui, eu vou fazer, por exemplo, mini saia, eu vou fazer ultrassom, dissenso, aqui eu vou fazer
antirracista. Não basta, né, não ser racista, você tem que ser antirracista. Isso é verdade, gente, pelo amor de Deus. Né? Em pleno século XXI, as pessoas ainda, como é que eu posso dizer, com preconceito, eu não consigo entender isso, não. Então, você tem que ser antirracista. Isso aí realmente faz sentido. Não adianta só você não ser preconceituosa. Você realmente tem que ter a dose de não tolerar pessoas preconceituosas, porque isso é muito feio, né? Então, prefixo mais radical iniciado por R, a gente tem antirracista. Isso aqui vale a pena a gente refletir, não sobre a palavra, mas sobre a ideia, porque é necessário ser antirracista. Vacina, por exemplo, antirrábica. Também é importante vacinar os cachorrinhos, as cachorrinhas. E aí eu posso pensar em corréu, por exemplo, que é um termo do direito, contra-razões. Todos esses termos aí formados por RR, beleza? E aí a gente continua pensando. Vou pegar alguns casos agora. Prefixo super, hiper, inter, sub, sob. Super, hiper e inter vão seguir a regra geral. Eles só vão ter hífen com H e R. Aqui, ó, igual separa e H separa. Então, tá seguindo a regra geral, tá seguindo a lógica. Então, eu falo hipermercado. Hífen só com essas duas letras, tá? Hipermercado internacional. Super dica junto. Supermãe. Aí a pessoa acha super feio supermãe, mas é a mesma coisa de supermercado. É a mesma lógica, M, tá vendo? Aí eu posso ter interracial. Beleza? Eu posso falar super-herói. E aí vai. Então, a gente só vai usar hífen com H e R, e isso aqui está seguindo a lógica o quê? Geral. Sub e sob. Hífen com H, B e R. Aqui aconteceu um ajuste, eu tenho uma exceção, isso aqui não estava na regra geral, não. Porque a regra geral que a gente viu lá é usar o hífen com H e com igual. Terminou em B, aqui é B. O R, então, excepciona-se a regra. Quando eu falo excepciona, é essa lógica geral. Então, eu estou deixando marcado que fica diferente da lógica geral. Isso fica diferente da lógica geral. Fora isso, você poderia estar usando a lógica geral, beleza? Então, eu tenho lá assim, sub-herói, sub-reino. Por outro lado, eu vou ter subestimar, sublinhar, que só tem hífen com H, B e R, beleza? Subbancada. Para a gente ter aí um exemplo desses. Então, sub-reino, subbancada, e aí o resto tudo, gente, vai ser junto. Subestimar, subentender, sublinhar. Então, eu só vou colocar hífen com H, B e R. E como R foge um pouco a minha possibilidade do que estava lá igual,
separa, diferente, junta, e H separa, eu coloquei marcado em amarelo porque foge à regra. Essa regra aqui eu costumo brincar com vocês para decorar, você pode pensar naquele carro HB20, aí você pensa assim, HB20. Sob é HB20. Só para lembrar, né? Aí, mnemônico, você vai criando aquele que fizer sentido para você. Lógico que eu vou te dando umas ideias. Tipo HB20, aí você pode anotar aí. Pensar assim, não, beleza, isso aqui dá para decorar. E também, quando eu estou marcando essas exceções em amarelo, isso mostra para você que se às vezes você tiver a lógica geral, você consegue fazer muitas coisas. E uma das formas de fazer questão de prova, gente, é por eliminação, né? Então, a gente também sabe que isso aí é uma maneira eficiente de fazer questões de prova, tá? Beleza. Aí, nós vamos falar agora dos prefixos contra, circum, pan. Bom, deixa eu ver que número que eu parei aqui. 8, 9. Vou colocar direto contra, igual eu estava fazendo, tá? Segue a regra geral. Hífen com H e A apenas. Quer dizer, igual e H. Aqui, ó. Ante, mini. Esses prefixos vão ter hífen com H e I apenas, que é realmente o igual. Então, não mudou nada. Quer dizer que você vai escrever contra-cheque, tudo junto, sempre foi assim. Contra-filé, que está muito caro, a gente não está sabendo nem o que é mais. Contra-senso. E vai fazer contra-ataque. Vai fazer contra-homenagem. Então, nesse caso aqui, só vai separar se tiver H ou A. Anti-estratégico. Antiaéreo. Mini. Uma mini indignação. Só para ficar igual. Anti-inimigo, anti-herói, né? Aí eu tenho prefixo circum e pan. O que é que vai acontecer? Hífen com M, N e vogal. Vogal é a nossa exceção. H também, mas não aparece palavra, então não adianta. Então, aqui, ó, isso está diferente da regra geral, tá vendo? Só para a gente entender. Aqui não está diferente porque é o término, ó. Então, só está diferente a vogal. Então, quer dizer, essa daqui está fugindo à regra geral. Pangeia, circunnavegação, pan-americano, prefixo vice, sempre com hífen. Então, isso também é uma regra que foge à geral. Que ele vai ser sempre, né?
Então, basicamente, eu vou ter lá o seguinte, vice-rei, vice-presidente, então essa daqui está fugindo à regra geral. Lembrando que tudo que fugir à regra geral aí, o que a gente está fazendo? Colocando em amarelo para você entender que aquilo ali está diferente do que foi projetado de maneira geral. 13, eu vou ter os prefixos pré e pós, com acento separado e com hífen. Ciátonos unem-se ao radical. Então, com acento, eles são separados e o quê? Com hífen. Então, por exemplo, pré-vestibular, pós-graduação, e quando átonos unem-se ao radical. Então, por exemplo, assim, ó, preconceito, posposto, posterior, pressentimento. Então, quando átonos, eles se unem ao radical, beleza? Para a gente pensar aí numa lógica para esses prefixos. 14, nós vamos falar de alguns sufixos. Açu. Essas duas regras aqui, ó, também fogem a geral, tá? Então, essas daqui não... Mas olha o tanto de regra que a geral cobre, gente. Tudo que não está marcado, esse raciocínio aqui, essa lógica geral dá conta, tá? Então, só te mostrando que as exceções que estão em amarelo. É pouca coisa se você avaliar. Então, açu, guaçu e mirim, sempre com hífen. Então, eu falo, por exemplo, Rio Açu, Menino Mirim. Então, posso trabalhar todas essas possibilidades aí. E agora, para a gente fechar, eu vou falar do hífen em palavras o quê? Compostas. Mas já vou adiantar, em se tratando de palavras compostas, na dúvida, consulte. É claro que nós podemos fazer algumas generalizações, mas na dúvida, consulte, porque existem muitas exceções e ainda divergências entre dicionaristas. Flávia, e no caso de eu precisar consultar, eu recomendo que você utilize o VOLPE mesmo, que é o vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. É o vocabulário ortográfico da ABL, beleza? Então, recomendaria que você utilizasse o VOLPE para isso daqui e pode usar também, tem o Dício online, que é bom. São aplicativos que você pode baixar, são gratuitos. Então, em caso de dúvida, consulte, porque há muitas exceções. Então, a gente vai falar do hífen agora em palavras compostas. Aqui a reforma ortográfica falhou. Porque a ideia era... Não se usa mais o hífen em palavras que perderam a noção de composição. Só que o problema é que tipo de palavra que perdeu a noção de composição, né? Então, como essas palavras vão ser pensadas, beleza?
Então, aqui, ó, o hífen deve ser empregado nas palavras compostas em que os elementos mantiveram noção de sentido independente. Como é um critério que envolve sentido, a subjetividade é enorme. Ou seja, nem a ABL consegue trabalhar isso aqui muito bem, mas enfim, algumas palavras a gente já tem assim uma boa noção. Então, por exemplo, eu falo, por exemplo, médico, cirurgião, eu falo primeiro-ministro, meio-fio, terça-feira, e por aí vai, né? O hífen deixou de ser usado, foi abolido nas palavras que perderam a noção de composição. Então, deixa de ser usado. Então, nessas palavras, a gente não tem hífen. Muito subjetivo, porque é sentido, tá vendo? Então, o que eu vou ter, por exemplo? Eu vou ter lá, por exemplo, passatempo. Eu vou ter girassol. Aguardente. Planalto. E aí vai. Então, nessas palavras que perderam a noção de composição, a gente não utiliza o quê? O hífen. Aí, outras regras que podem ser utilizadas. Dias da semana mantiveram o hífen. Adjetivos pátrios, de uma maneira geral, com hífen. Então, por exemplo, dias da semana, segunda-feira. Adjetivo pátrio, luso-brasileiro. Norte-americano. Sul-coreano. Então, alguns a gente tem como... Acabaram minhas folhas de novo. Hoje eu tô tipo assim, mãozinha nervosa. Precisa ter muito exercício para fazer na próxima aula, muita ficha. E aí a gente vai trabalhando os conteúdos, né? Vou pegar uma estelinha neutra aqui. Acabando, tá? Pronto, mais telinhas. Acaba, a gente põe mais, né? Assim que funciona, não. Quem dita o limite não é a tela, é a matéria. Beleza? Espécies zoobotânicas. Isso aqui, ó. Espécies zoobotânicas com hífen. Então, você vai falar erva doce, couve-flor, bem-te-vi. Palavras iniciadas por recém, bem, além, aquém, sem, com hífen também.
Além-mar, recém-casado. Sem vergonha, bem-nascido, bem-criado. E o que acontece? Nas locuções, palavras unidas por elementos de ligação. Aí essas palavras perderam o hífen, elas tinham e perderam o hífen. Ah, como por exemplo o quê, Flávia? Mula sem cabeça. Pé de moleque. Aí eu querendo pôr, né? Pôr do sol. Fim de semana. Flávia, todas perderam? Não. Há exceções, sempre há exceções. Por exemplo, cor de rosa manteve o hífen. Pelo menos o Volpe traz cor de rosa com hífen. Na dúvida, gente, o que funciona neste caso aqui é ter uma noção básica das regras e, na dúvida, consultar, porque existem muitas possibilidades. Mas isso aqui já é suficiente para você fazer questão, tá? Isso aqui já é suficiente para você fazer uma prova. Também não é pouca coisa, né? Na verdade, você tem, te dei 7 regras de composição e mais 14 regras de formação de palavras por derivação. Então, você tem aí, pelo menos, né, vamos dizer assim, um escopo com mais de 20 regras para você ter uma noção do hífen. Lembrando que aquelas noções mais gerais, H, separa, igual, separa, diferente, junta, ela se aplica especificamente ao processo de formação por derivação, tá? Porque senão você sai juntando palavra composta. E ela vai ser muito útil para você evitar decorar tantos casos. E eu já deixei assinalado em amarelos que não se ajustam àquela regra, beleza? Então, era tudo isso que a gente tinha para ver hoje. É muita coisa? É. Mas você vai dar conta? Sim. E a gente vai fazer exercícios, a gente vai trabalhar esses conteúdos de várias formas para que você possa aprender a matéria. Não deixe acumular. Né? Dá uma lidinha hoje na matéria, às vezes dá uma lidinha no PDF, né? Se você tiver um livro português complicado, pode estudar um pouquinho pelo livro, aproveita para fazer algumas questões pelo livro, ou seja, não deixe acumular a matéria e vai montando um conjunto de fichas. Então, por exemplo, no caso do uso do hífen, aí você poderia fazer 2 mapas mentais, um para palavras compostas e o outro para palavras derivadas, uma possibilidade. Poderia fazer fichas curtas, e nesse caso faria uma para cada regra. No total, aqui você teria mais de 20 fichas curtas a serem feitas a partir da matéria de uso de hífen. Então, tem que fazer as duas coisas, né? Flávia, mas a gente não viu acentuação ainda, não? Não, a gente só viu acentuação no que tange a reforma ortográfica. A gente ainda vai ter uma aula específica de acentuação, porque acentuação é um conteúdo bem explorado em prova. E a gente precisa entender como ele cai. As questões normalmente vão falar sobre a justificativa do acento gráfico, beleza? Então, era isso tudo que a gente tinha para falar hoje.